Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu aulão do pão ao lucro. O meu nome é Adélia Castro e eu ajudo mulheres a faturarem R$ 5.000 direto da cozinha da sua casa com pães caseiros, mesmo do zero. É isso mesmo. Bom, você agora deve estar se perguntando, né? Nossa, será que é possível faturar isso com pães? Eu te digo que sim, porque eu mesma não sabia nem fazer pão. Meus pão ficava tipo aqueles tijolão mesmo, duro. Não crescia, principalmente as roscas doces. Eu não conseguia fazer. Mas eu aprendi e por muito tempo sustentei eu e minha família fazendo pão direto da minha cozinha. Para vocês entenderem um pouco como isso funciona, eu vou falar um pouquinho como que foi comigo. Espero que vocês tenham aí um pouquinho de paciência, vai ter a minha primeira aí, né, apresentação junto com vocês. Então, eu vou falar aqui um pouquinho como é possível, como foi possível para mim e pode ser possível para você. Eu sou assim um pouco assim como você, sou de uma família muito grande, humilde. Nós somos em 11 irmãos. Tenho 10 irmãos, 7 mulheres e 4 homens. Meus pais foram criados na roça, como se dizia meu pai, eu nasci quase aí debaixo de um pé de café, lá no Paraná, mas fui criada em Minas Gerais, me considero uma mineira. E a minha mãe sempre fazia pães caseiros quando eu era criança, sabe? E eu sempre amei, principalmente as roscas doces. Gostava demais, mas nunca aprendi. Os pães salgados ainda saía ali meia boca. Mas os pães com mais incrementado não conseguia mesmo fazer. E com 23 anos, eu já casei muito cedo, né? Com 23 anos eu já era casada, mãe de 2 filhos e trabalhava como empregada, né? Ajudante do lar, empregada doméstica, diarista. Mas não era aquilo que eu queria para minha vida. Sempre quis ter meu negócio. Meu pai já foi empreendedor, era administrador de fazenda, tinha o seu, era meieiro, né? E sempre teve alguma coisinha. Eu sempre quis fazer o meu próprio negócio. Tentei várias coisas, mas não deu certo. Com 22 anos, com 23 anos, né? Já mãe de 2 filhos, um dia apareceu assim na minha porta um homem vendendo um livro muito grande. Era sobre comida. Eu sempre gostei muito de cozinhar, cozinhava bem, mas nos pães eu não era boa. E esse homem chegou para mim vendendo um livro e era um livro muito completo sobre os princípios dos alimentos, ensinava tudo sobre os alimentos. E eu comecei a folhear aquele livro e dei nas páginas dos pães, né? Que eu tinha tanta dificuldade ali dos pães. E a hora que eu vi ali aquelas roscas, aqueles pão bonitos, eu falei, olha, moço, eu não vou nem comprar esse livro seu, nem eu não consigo fazer um pão desse. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu falei assim, eu já segui receita. Ele falou assim, olha, pão não é só receita, tem que ter os princípios. E nesse livro tem de tudo. Vamos fazer um combinado aqui nós dois. Você compra esse livro de mim e eu vou parcelar ele para você. E se daqui 30 dias eu volto para receber aí a primeira parcela. Se você não tiver conseguido fazer aí o seu pão, eu eu não vou cobrar de você. Você pode ficar com o livro e eu não vou te cobrar. Falei, tá bom, assim eu fiz, né? Sempre fui uma pessoa assim, gostei muito de desafios e sempre dei o melhor de mim naquilo que eu me propunha a fazer. Bom, eu experimentei. Primeiro que eu fui fazer ali foi as roscas doces. E de primeira já meu pão já não ficou salado.
li ali, estudei bastante os princípios. Ele falava sobre a farinha, sobre a fermentação, sobre o tempo frio, como você fazer para você controlar ali a temperatura, né, para o seu pão crescer no tempo correto. Então eu consegui ali fazer os pães. Dali para frente só fui aprimorando. Meu primeiro pão não foi lá aquelas coisas, sabe? Mas eu fui aprimorando, né? E meus pães ficavam top. Em qualquer lugar que eu ia, na casa dos meus pais, na casa dos meus irmãos, eu sempre ia para a cozinha e sempre pedia para mim fazer meus pães. E assim passou, sabe? Passou-se, aprendi, sempre fazia, mas eu fazia para consumo próprio, tanto meu quanto da minha família, dos meus filhos, né? Então, só que os anos foi se passando, eu tive um rompimento, né, no meu casamento e fui embora da cidade. Nessa época eu morava em Pirassununga. Eu fui embora para Araras, que é onde meus pais moravam, e com 3 filhos, na época já tinha 3 filhos, desempregada, sem ter da onde tirar o meu sustento. O meu marido, por um bom tempo, me ajudou, e ajudou por causa dos filhos, né? Mas quando ele viu que não tinha jeito, que não tinha mais volta, ele rompeu de vez e não queria mais me ajudar, né? Não queria mais me ajudar. E eu ainda estava desempregada e eu passei por uma situação muito difícil, passando necessidade mesmo. E um dia aconteceu uma ocasião, o meu filho, que na época era o caçula, ele chegou para mim e de manhã cedo, a hora que eu ia mandar ele para a escola, eu fazia leite, né? Pegava, o pai dele trazia leite em pó, eu batia o leite com a água, e a água filtrada, morninha ali, batia e fazia mamadeira para ele. E naquele dia ele não tinha leite. Eu ia mandar ele para a escolinha, mas ele não tinha leite. E ele virou para mim e falou assim: mamãe, você não sabe ainda, é só você pegar a água e pôr no liquidificador e bater que vira leite. Aquilo para mim, que era mãe, me sentindo insuficiente para cuidar ali do meu filho, dar pelo menos o básico, né? E eu não estava conseguindo. Eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Não sou uma pessoa de ficar pedindo ajuda, apesar de ter uma família muito grande, sempre me ajudou quando eu precisei, mas não era de estar pedindo ajuda. Então, o meu irmão mais velho chegou na minha casa naquele dia à tarde, aí viu a minha situação, ficou até muito bravo comigo, porque eu não pedi ajuda, né? Falou que eu era orgulhosa. Não é orgulho, só não é de mim. Eu acho que Deus é por mim e ele sempre me enviou alguém para me ajudar quando eu necessitei. Aí ele me ajudou e a minha cunhada falou para mim assim: Délia, por que você não faz os pão que você faz? É tão bom os seus pão, por que você não faz e tenta vender para você começar uma renda aí, até que você tenha aí, né, arrumado algo para você fazer um emprego, porque está numa cidade nova, né? Então ela comprou ali as primeiras coisas, uns 2, 3 pacotes de farinha, comprou os ingredientes, o fermento, fui com ela no mercado, a gente comprou e eu fiz ali uma fornada de pão e ofereci ele para os vizinhos, para o pessoal de perto ali, e foi um sucesso. E aí, aquele boca a boca, né? Um fala para o outro, outro fala para o outro, e aquilo foi crescendo, uma proporção muito grande, né? Chegava a ter um tempo assim, que quando chegava o fim do mês, no começo do dia do pagamento, eu não tinha eu nem vencia fazer pão, de tanta encomenda que eu tinha. E só que, como tudo não é mar de rosas, né? Eu morava numa casa muito simples, a minha cozinha não era nem azulejada, e eu tinha, assim, esse receio de vir alguém fazer uma visita e ver que eu fazia o pão naquelas condições. Bom, aí eu falei,
bom, eu acho que é melhor eu dar uma reformada nisso daqui, né? A casa era dos meus pais, tinha uma cozinha para frente, mas estava desativada da outra casa da frente que era alugada. Aí eu peguei, juntei um pouco do dinheiro já com o que eu tinha dos pães e fomos reformar aquela cozinha. E eu mesmo que fui ajudar meu pai a trabalhar como servente, né? Ajudar ele. Eu lembro que eu subi numa escada com uma lata de concreto, três quartos da lata de concreto, era nova naquela época, eu dava conta. Coloquei assim na mão e subi a escada com aquela lata de concreto que ele estava erguendo a parede, ele estava reformando a casa. E só que nisso a escada quebrou o degrau, era de madeira, quebrou 2 degraus, 3 degraus, e pá, 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 e eu caí. Quer dizer, eu não cheguei a cair, mas o meu braço sustentou o peso daquela lata e eu tive uma ruptura parcial da musculatura do braço e fiquei muito ruim, perdi boa parte do movimento da mão, né? Aí eu fui para o médico e tudo, a médica queria engessar o meu braço para proteger, né? Naquela época ainda não tinha esse negócio de tipóia, então ele queria proteger ali. Eu falei, não posso, eu trabalho com as minhas mãos, eu trabalho com os meus braços, esse é o meu sustento, né? E é daqui que eu tiro meu sustento, é dos meus braços. Bom, mas eu não conseguia amassar os pães. E eu falei, meu Deus, agora isso vai me derrotar. Mas como eu não sou de desistir fácil, o meu filho mais velho tinha 14 anos nessa época. E eu peguei e pedi ajuda para ele. Ele falou, não, mamãe, eu te ajudo. Eu ajudo a senhora me ensina, eu vou amassando os pão. Aí, e assim a gente fez. Eu ensinava, colocava os ingredientes, fui ensinando ele, e ele foi pegando o jeitinho, amassando, sovando para mim, eu ajudava ele a embalar, e assim a gente tocou por um bom tempo até o meu braço melhorar, né? Tocamos isso por bastante tempo, ganhei muito dinheiro com meu filho amassando pão, com 14 anos, e mesmo assim ele aprendeu e tocamos o barco. Fomos longe. E só que depois a família cresceu, né? Os meninos cresceu, eu me casei novamente, tive mais 3 filhos, e em meio do ano de 2020, eu estava, quando entrou a pandemia, aí tudo parou. Parou tudo e ninguém mais saía, ninguém mais fazia. Ficou parado. O Brasil parou, né? Vocês lembram na época como o Brasil parou. Aí para você vender na rua e eu comecei com dificuldade novamente. E para piorar, como tudo não é rosas, né? Para piorar, eu bati o meu carro e eu não tinha condições de consertar naquela época. Meu carro ficava 6 mil para consertar o carro. Eu tinha que manter minha família e consertar o carro. Como? No meio da pandemia, com tudo parado. Bom, a minha irmã morava em Limeira. Eu morava em Araras, a minha irmã Josi morava em Limeira, ela era cabeleireira lá, também com tudo parado, ela estava mexendo também com comida, com marmitas. Ela pediu minha ajuda para mim ajudar ela. E ela falou assim, Délia, vamos fazer assim, você me ajuda nas minhas coisas e eu te ajudo nos pães. E eu comecei a ir para lá final de semana. E ela tinha ali uma técnica de vender não, de capturar as clientes dela através das redes sociais. Foi na onde que eu me reinventei. Eu vi ali a oportunidade que não precisava mais estar saindo, vendendo de porta em porta. E eu vi nas redes sociais um que a mais, né, para o meu negócio. Eu peguei tudo aquilo todas aquelas informações que ela tinha ali das redes sociais, como postar, como vender por ali, né? E eu ia para lá todo final de semana. Toda sexta-feira, ficava sexta, sábado e ia embora no domingo. No domingo ela fazia um prato também típico, e aí eu ajudava ela no domingo e vinha embora. Então foi através. E eu fui vender em Limeira, onde eu não tinha conhecimento nenhum, ninguém me conhecia lá. Ninguém conhecia eu, nem conhecia meus pães, né? Mas deu certo, dentro de 5 semanas
eu trabalhando, fazendo pão só os final de semana, eu consegui o dinheiro para consertar o meu carro. Conforme eu ia faturando, eu ia vendendo e comprando peças e consertei meu carro em 5 semanas. Eu consertei meu carro já com o dinheiro ali que eu fiz naquelas 5 semanas usando essa nova técnica ali. Que eu fui aprimorando depois disso, né? Com a pandemia, deu assim uma mudada na vida da gente. A pandemia veio para. Deu aí um boom, né, nas redes, o brasileiro se reinventou, trabalhando de outra maneira. Paramos de trabalhar ali da maneira muito, não só eu, como muitas outras pessoas, né? Foi para a gente para outro patamar. Crescemos ali no nosso negócio. Paramos de trabalhar só da maneira que a gente trabalhar e ali foi uma evolução, né, muito grande, não só para mim, como para muita gente. E eu peguei esse conhecimento, ainda comprei alguns cursos para aprender mais, aprimorei o meu método ali, que a minha irmã passou para mim, aprimorei tudo aquilo e ficou um negócio que não dá para. Eu vou estar explicando para vocês como tudo isso. E pagar, sabe, as dívidas e conseguir consertar e me reerguer em tudo isso. E agora você pode estar aí me perguntando, para que você está querendo então passar esse conhecimento seu aqui agora, né? Você pode pensar, bom, eu digo para você que tudo que eu aprendi a superar muita coisa, a pagar minhas dívidas, e como eu tive muita dificuldade, muitas mulheres também que quer pagar as suas dívidas, quer trabalhar perto de casa, perto da família, não ter que sair todos os dias, não ter que aguentar um chefe chato, e ter aquele horário, fazer o seu próprio horário, fazer o seu próprio ganho, se você quer ganhar mais, você trabalha mais, porque no trabalho da gente, quanto mais a gente trabalha, o salário é a mesma coisa, né? Então, ali você tem a oportunidade de crescer. E eu digo para você que eu quero ajudar mais pessoas, porque junto a gente vai longe, não é mesmo? E eu digo para você, você pensar que pão é só uma receita, viver de pão é só uma receita, não é só uma receita. É também uma boa receita, você tem que ter uma boa receita, mas você ter uma técnica, né? Você ter o porquê de fazer, o porquê de fazer, como é feito o pão. O, o pão não é só a receita, tem que ter todos os ingredientes, saber o tipo de farinha, o tipo de fermento, o tipo de forno, e saber escolher a receita, saber escolher os ingredientes. Então, saber onde está, né, os seus clientes, né? Então, vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu preparei aqui uns slides para estar mostrando para vocês, mas eu não sei se a minha câmera vai pegar. Então, vou ver se eu consigo chegar a câmera mais perto para vocês, a me conseguir passar para vocês entenderem direitinho aqui o que eu estou querendo. Não vai focar. Bom, mas porque eu vou falar o passo a passo aqui, através de aqui usando como uma colinha, né, para me explicar direitinho, para vocês conseguirem aí entender o que eu quero passar para vocês. Aí o conceito, né, da farinha. O que é farinha, né? Escolher a farinha forte ou fraca, se eu posso usar, né, aquela farinha, como que é a diluição dela da água, se eu posso usar, em qual pão eu posso usar uma farinha mais forte, qual pão eu posso usar uma farinha mais fraca. Você tem que ter esse conhecimento de todos os ingredientes, né, bem? Bom, a fermentação, existe 3 tipos de fermentação. Existe a fermentação biológica, tanto a seca quanto aquela fresca que a gente compra. Tem a fermentação química, que é aquela que a gente faz os bolos. Existe a fermentação de levain, né? A fermentação natural. E o tempo de fermentação depende muito. A gente
Depende da temperatura, se está um dia mais quente, se está um dia mais frio, mas a gente pode controlar tudo isso. Você tem várias técnicas que você pode usar para você. Porque o seu pão, dependendo do pão que você está fazendo, você não quer que ele cresça muito rápido. De repente, a fornada que você vai fazer, você tem que ter as técnicas para você saber a hora certa do pão crescer e a hora certa do pão parar de crescer. Porque você tem o tempo para poder assar ele, né? E colocando, você pode usar ele colocando aí na geladeira para diminuir, né, esse tempo de crescimento, aumentar, parar um pouco, dar uma parada, ou então colocar em um lugar mais quente, dias mais quentes, né? Por isso que o conhecimento de todos os ingredientes para a sua receita, saber quando cada um dos ingredientes age exatamente, é muito importante. Isso é muito importante. O forno, o conhecimento do seu forno, você ter o conhecimento se o forno seu está mais quente, a temperatura, cada pão tem um tipo de temperatura, senão você não vai ter ali aquele boom de crescimento, né, do seu pão. E por último, e nem menos importante, é onde está o seu cliente. Onde ele está? Quem é ele? Onde você vai encontrar? Para quem você vai vender? Você vai aprender a fazer pão e você vai vender para quem? Não é mesmo? Então, eu fiz aqui uns desenhos aqui. Eu sou muito boa com aparecer aqui, né? Mas captação de cliente, de 1 para 1000. O que isso significa, Adélia? Bom, vou dizer para você. Aqui nessa pirâmide estão todos os seus clientes. Existem 3 tipos de cliente. 3 tipos. Vou passar aqui para você o primeiro. Qual o primeiro tipo de cliente? O primeiro tipo de cliente é aquele que sabe que você faz, ele te conhece, sabe que você faz pão e quer comprar de você e vai comprar de você o pão. Este é o seu primeiro cliente, que ele está aqui, ó, nesta areazinha, o seu primeiro cliente. Mas para cada um cliente que tem aqui, você tem 20 a mais, que é o seu segundo tipo de cliente. Para cada um que você tem aqui, você tem 20 aqui. Mal escolha eu fiz aqui na coloração. E para cada. E quem é esse segundo tipo de cliente que está aqui? Esse segundo tipo de cliente é aquele cliente que sabe que você vende pão. Ele até quer comprar um pão caseiro, mas ele fica procrastinando. Hoje não, vou comprar para amanhã, vou comprar para depois. E existe aí uma batalha, né? Para esses 2 tipos de clientes, tem sempre gente atrás desses clientes. As suas concorrências estão aí procurando esses pães. E existe também aquele que ninguém sabe, um terceiro tipo de cliente, que é este cliente aqui, que para cada 20 desse daqui, você tem 1000 desse daqui. E esse terceiro tipo de cliente é o cliente que você vai construir. É o cliente que você vai buscar para você. Esse terceiro tipo de cliente, ele não sabe que você faz pão, às vezes nem é aquilo como eu vou querer um pão caseiro. Nem pensa nisso. Mas através de estratégias de divulgação, você vai encontrar esse cliente. Você vai ter esse cliente para você. Como? Vocês viram todo o caminho que eu passei, que eu percorri por aqui. E é isso que eu queria passar para vocês. E até agora, esse é o máximo que eu consigo passar para você numa aula assim.
de uma única aula, né? Mas, se você quiser dar aí um passo a mais, ter um conhecimento aí a mais, eu tenho uma oferta para fazer para você. Aqui dentro do meu treinamento do pão que me sustenta, eu vou passar para você aí. É bem grande, é um conteúdo bem grande. Eu vou estar passando aí ao vivo uma chamada de vídeo. Vou estar te ensinando ali o passo a passo, como você escolher uma boa farinha, como você escolher aí o seu fermento. A gente aqui nesse programa a gente vai ter uma aula daqui uma semana, quinta-feira da semana que vem, já tem a primeira aula, onde eu vou passar com você o passo a passo, destrinchar ali o curso, o que você vai estar aprendendo ali. E no primeiro módulo, você vai aprender o tipo de fermentação, o tipo de farinha, as diferenças entre as farinhas e os ingredientes que pode ou não ser substituído. E os utensílios também. Vou falar sobre os utensílios, o que pode, não pode usar. Porque você não tem que gastar muito para você fazer pão. Você começa com pouco. Eu comecei com pouco. Você também pode começar com pouco. Com todas as dicas que eu tenho para você, você consegue faturar muito. Vai ter uma gama muito grande de receitas, aulas ao vivo comigo, o mão na massa mesmo, mostrando o passo a passo, onde você vai fazer junto comigo, ao vivo. Isso você não encontra em qualquer lugar. Ao vivo comigo. No terceiro módulo, você vai fazer a primeira fornada, ver as receitas, escolher o tipo de pão que você quer fazer, comprar os ingredientes. Vou te dar dica como você comprar, como você escolher os ingredientes certo. E experimentar ali, né? Você vai fazer o seu primeiro pão e experimentar, para quem nunca fez. Na hora que já tem o conhecimento de fazer o pão, fica para o próximo passo, né? O quarto módulo vai ter a precificação. Vou ensinar você como você pode precificar os seus pães, porque não é só você fazer, você tem que saber precificar. Porque se você compra os ingredientes, você não saber o passo a passo para você precificar os seus pães, você toma prejuízo. Eu fiz 6 meses eu fiz o curso de técnico de administração e ali você aprende a fazer precificação das coisas, né? E oferecer aí para os seus vizinhos, para os familiares, fazer ali a sua primeira venda. E pedir o feedback dessas pessoas, perguntar como foi, o que achou do seu pão. E vender para mais pessoas. Criar aí um cardápio. Vou te ensinar como você cria um cardápio para você, qual é o melhor na sua região, qual é o mais vendido. Você tem que escolher, fazer um e juntas a gente vai fazer mais. Como expandir o seu negócio nas redes sociais, que é ali o boom do negócio. Eu vou te ensinar a você criar um WhatsApp business, um WhatsApp profissional, né, para você ter ali o seu cardápio, para você ter onde receber os seus clientes, criar um Instagram. Se você não tiver, eu vou te ensinar a você criar o Instagram do zero. Se você já tiver o seu Instagram, eu vou ensinar você a transformar ele profissional, como você deve fazer ali para você chamar esses clientes, né? Muita gente costuma colocar ali o logo, mas é muito melhor comprar de pessoas, né? Eu vou ensinar você como você configurar ali as suas redes sociais para você
para você conquistá-los, né? Para você chegar até eles de uma maneira bem didática. Criar aí uma página do Facebook para você fazer as suas publicações e vender os seus pães, com tudo que será entregue aqui, certo? Tudo que será entregue aqui, as minhas aulas ao vivo, direto com vocês, direto ao vivo, ensinando você o passo a passo, eu poderia cobrar nesse curso ao vivo, no mínimo aí, uns 10 mil reais. Mas eu não vou fazer isso. Não vou cobrar um valor desse para vocês. E nem a metade disso. Quanto então, Adélia, vai ser aí o seu curso? Quanto vai estar custando, né, esse seu treinamento, com esse seu passo a passo? Bom, eu vou estar fazendo um precinho dessa vez só para vocês que estão me vendo, o que vai ver essa semana. Vou estar abrindo aí as inscrições para vocês estarem coisando numa plataforma segura, com direito da Hotmart, a mais conhecida, é a mais famosa, a mais segura que eu conheço. O preço será 12 vezes de 197. Não, 119,70. Ou à vista com 179. 1.197. Bom, você pode estar dizendo, ai, Délia, mas tudo isso por um curso de panificação vai ser ao vivo comigo. Eu vou estar com você no passo a passo. Mas, para você que ainda está insegura, e eu vou tirar toda essa insegurança sua agora e vou colocar todas as responsabilidades em cima de mim. Todas as plataformas com vendas ao vivo, com vendas de plataforma, vendas online, você tem por direito 7 dias de garantia. Mas eu vou dar para você 30 dias de garantia. Se dentro de 30 dias você não tiver satisfeita por qualquer que seja o motivo, você simplesmente manda um e-mail e eu devolvo o seu dinheiro. Mas você pode estar pensando assim, mesmo assim você estiver insegura, eu confio tanto no meu método que você pode faturar 5 mil por mês fazendo pão da sua casa, da sua cozinha. Eu confio tanto no meu método que eu vou ir além. Eu vou te dar aqui uma garantia condicional. É uma garantia que eu coloquei o nome aqui, ó, de 90, 90 mais 500. O que seria isso, Adélia? 90, 90 mais 500. Bom, se passar 90 dias, você ainda não tiver aprendido, você ainda não tiver faturado nem o valor que você investiu nos pães, você faz uma consultoria comigo, nós vamos criar aí um planejamento. Você assistiu todas as aulas, a gente faz aí um planejamento onde você vai ter a minha consultoria pessoal e se você, dentro de 90 dias, não tiver conseguido, eu vou dar essa consultoria e vou dar mais 90 dias para você pôr em prática tudo aquilo que a gente organizar juntas. Entendeu?
E se dentro desses 90 dias você não tiver conseguido faturar nada, nem o seu valor que você investiu, você não estiver tendo lucro fazendo isso, eu devolvo o dinheiro do seu curso, ainda coloco do meu bolso R$ 500 para você. Eu faço um depósito para você, um Pix. Você manda, a gente conversa aí, eu mando o seu dinheiro de volta e mais R$ 500 do meu bolso se isso não funcionar. Agora você só tem 3 opções. Primeira, você esquece tudo que eu falei aqui, segue a sua vida, faz as coisas da sua maneira, ou então com um pouco que você conseguiu, com o que você conseguiu entregar aqui, que olha que a gente passou por bastante coisa. Você sabe que você tem que conhecer a farinha, você sabe que tem que conhecer o fermento, temperatura de forno, que não é qualquer farinha que faz qualquer tipo de pão. Você viu que a gente tem 3 tipos aí de clientes, né? Se você quiser tentar sozinho, tá aí. Ou então, você faz o seguinte, você clica aqui, eu vou mandar aqui no chat, vou fixar aqui o link de vendas, você clica nele e faça a sua inscrição. Eu vou deixar aqui abaixo para você estar fazendo isso. E é isso aí, se qualquer coisa eu vou mandar lá, você vai receber também por e-mail e você vai receber lá no grupo todas as informações para você fazer aí, vou mandar o link para você fazer aí a sua inscrição. O carrinho vai ficar aberto por 5 dias. 5 dias você pode entrar, fazer a sua